Então, vamos lá. Bom dia, senhoritas e senhoritos, né? Força, né? Vamos dar sequência à nossa discussão. Nós estamos falando sobre o segundo reinado no Brasil. O que nós vimos na última aula, né? Nós vimos o discurso coeso, né, convergente entre liberais e conservadores, no sentido de manter a estrutura econômica brasileira, né? Apesar de haverem divergências entre esses dois grupos sobre como conduzir o processo político do país, certo? Em meio à crise, certo? Esses grupos se aliavam. O que eles tinham em comum? O interesse de manter a perspectiva latifundiária e a escravidão, certo? Então, na tentativa de manter essa estrutura, esses dois grupos políticos opositores, certo? Na hora de defender os seus interesses, eles se unem, não é? O objetivo era manter o povo alijado do processo, certo? Porque uma vez o povo alijado, sem entender ou ter a noção do que acontece, né, fica mais fácil a manipulação, o tratamento, o direcionamento de seus interesses, certo? Nós vimos isso. Vimos aí que a discussão do tema Segundo Reinado foi dividida em 3 momentos, e eu solicitei aos senhores que atentem para esses 3 momentos, né? Nós vamos falar em períodos cronológicos ao longo da discussão, e a gente tentar inserir dentro desses períodos os temas que forem sendo abordados, né? Os principais partidos, nós vimos ontem, certo? Vimos o contexto em que o Dom Pedro II foi aclamado, discutimos o primeiro gabinete, as eleições do cacete e as derrubadas, certo? Em que consistiu, né, a tentativa de aparelhar o sistema, certo? Para favorecer os interesses, né? Esse primeiro gabinete vai ser substituído por um gabinete conservador, que vai pôr em prática aquelas medidas, né, de eleições violentas e as derrubadas, restauração do Conselho, um Código de Processo Penal que favorece o conservador na repressão e opressão dos seus adversários. Isso geraria a revolta liberal de 1842, certo? Que vai transcorrer, né, em São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, com as lideranças já conhecidas como Feijó, que vai ser prontamente sufocada pelo Duque de Caxias, onde os opositores, onde os manifestantes serão presos e anistiados. Certo? Nós vimos até aí. Na sequência, vamos dar o que está acontecendo. Em 1844, vamos ver o slide discutir os pontos. Dom Pedro II destitui esse gabinete conservador devido às pressões inglesas, ou seja, pressão estrangeira sobre decisões políticas nacionais. Qual era a questão envolvendo aí? Lembra, século XIX, a Inglaterra já está vivendo a Revolução Industrial, certo? Já estamos aí meio à segunda Revolução Industrial, certo? E aquela proposta inglesa inicial de favorecimento do tráfico escravo, ela muda. Com o desenvolvimento da indústria e do capitalismo, certo? Você precisa adequar essa América, certo? Ainda muito presa a princípios mercantilistas, não é? Você precisa adequar esse mercantilismo, oriundo ainda da prática colonial, a esse mundo capitalista nascente, né? Você precisa. E essa ideia de escravo, certo, não condiz com o princípio capitalista nesse século XIX. Então a Inglaterra começa a pressionar o Brasil pela abolição da escravatura. Os conservadores, óbvio, certo, que estão no poder ao lado de Dom Pedro II, se negam a se submeter a essa proposta inglesa de abolição da escravatura. Vai haver resistência por parte dessa elite, certo, em ceder a essas pressões da Inglaterra. Beleza? Então você tem uma tensão entre Brasil e Inglaterra devido à perspectiva de perda de privilégios. Certo? No caso dos conservadores, o uso do trabalho escravo. O que Dom Pedro II faz então? Destitui esse gabinete conservador e recupera o gabinete liberal. A gente discutiu na última aula o que tem que estar atento a esse momento. A alternância,
de gabinetes entre liberais e conservadores. Essa alternância. O que os liberais fazem, então? Os liberais, é claro, eles não vão ceder, até porque eles também são a elite econômica, certo? E por fim, há o tráfico de escravos. Mas você percebe um diálogo entre esses grupos de forma mais clara. Há interesse dessa elite nacional, certo, em reduzir o privilégio e a influência inglesa no Brasil. De que forma? E aí vem uma questão importante a ser analisada. A nossa elite agroexportadora depende da Inglaterra. A Inglaterra é o nosso principal parceiro econômico. Entretanto, contudo, todavia, os privilégios que a Inglaterra detém em relação ao comércio brasileiro dificultam a nossa elite em seu desenvolvimento, como, por exemplo, as taxas que foram criadas em 1810, né, que favoreciam os tratados de amizade, por exemplo, que favoreciam a Inglaterra. Lembra, a Inglaterra pagava menos imposto do que outras nações. Pagava menos imposto até mesmo que os portugueses, certo? E esse gabinete liberal põe em prática, então, a tarifa Alves Branco, em 1844. O que é essa tarifa Alves Branco? Guarda esse nome, vamos ver alguns termos que a gente precisa dominar. A tarifa Alves Branco, ela eliminava essas tarifas, essas taxas que favoreciam a Inglaterra desde 1810. Dessa forma, né, passando a cobrar a Inglaterra de forma equivalente a outras nações, você consegue dar um reforço no Tesouro Nacional. O Brasil estava meio capenga em relação ao seu processo econômico, certo? E vai facilitar nesse momento o desenvolvimento de indústrias nacionais. Ora, se você começa a tarifar a Inglaterra, você vai ter uma redução da importação desses produtos ingleses, porque eles vão ficar mais caros, concorda? Esses produtos ingleses ficam mais caros, e aí os produtores brasileiros, os comerciantes brasileiros, vão ter que buscar esses produtos por alguém que lhes ofereça de forma mais barata. Dessa forma, você vai permitir que pessoas invistam nesse processo industrial brasileiro, certo? Você vai começar a desenvolver uma indústria nacional para abastecer esse mercado interno. Então, nesse momento em que você reduz os privilégios da Inglaterra, elimina essas tarifas que lhes favoreciam, você acaba favorecendo o desenvolvimento nacional, porque nós vamos desenvolver uma pequena indústria nesse primeiro momento, né? Vamos começar a desenvolver uma indústria para suprir esse mercado, esses produtos que antes eram importados. O problema aí está ligado à construção de um discurso de desmerecimento do produto nacional. Né? Você comprar produtos importados demanda status, não é? Você comprar um produto inglês, né, por ser muito mais caro, dá a essa pessoa que comprou esse produto um status, né? Um aspecto de poder de compra. Né? Eu uso, o meu produto é inglês, o meu produto é francês, o meu produto é do inferno, não interessa. Certo? E esse produto sempre será melhor do que o produto brasileiro. É fato, esse produto vai ser melhor que o produto brasileiro? Sim, sim. E em muitos casos, talvez na maioria dos casos, ele será maior. Mas por que será maior? Porque a nossa indústria está nascente, está se adequando ao processo. Certo? É importante perceber isso. Quando você reduz o impacto da interferência estrangeira no país, você favorece o desenvolvimento nacional do país. Certo? Nós temos discussões hoje nesse sentido no Brasil atual, sobre a abertura, né, quando a gente fala de entreguismo, a abertura completa ao mercado, a abertura completa ao mercado internacional, você vai ser assolapado por uma série de produtos, né, oriundos de empresas estrangeiras, a qual a nossa indústria ainda não tem como competir. Certo? Se a gente não tem como competir, essa indústria vai fechar, fechando gera desemprego. Certo? E gerando desemprego, você vai ter medidas de salvação do emprego, como, por exemplo, a precarização do trabalho. Você elimina direitos do trabalhador para favorecer aquela empresa a contratar trabalhadores. E aí ela contrata trabalhadores, estamos gerando empregos, só que esses trabalhadores estão desprotegidos. Certo? É importante observar essa discussão, uma vez que nós somos alunos do terceiro ano, futuros universitários. Essa relação de abertura, investimento estrangeiro, geração de emprego, mas em que circunstância esses empregos estão sendo gerados? Você está dizendo então que é a mesma coisa? Não. Eu falei para vocês várias vezes, não é a mesma coisa. A gente percebe semelhanças
na condução e na manutenção de determinados privilégios e interesses. Beleza? Então, tranquilo? Digita aí qualquer questão. Certo? Todo mundo me acompanhando, né? Então, tá claro? O impacto da tarifa Alves Branco? O impacto da tarifa Alves Branco vai influenciar no desenvolvimento aí dessa indústria nacional. Vê, nós estamos falando de desenvolvimento industrial no Brasil quase na metade do século XIX. Quase na metade do século XIX. Certo? Em 1847, né, mediante essas tensões políticas, né, vai ser criado pelo o cargo de presidente de deixa eu recomeçar. Vai ser criado o cargo de presidente do Conselho de Ministros, estabelecimento do parlamentarismo brasileiro. Olha que beleza. Vai ser instaurado no Brasil um parlamentarismo. Mas qual é a questão desse parlamentarismo chamado de parlamentarismo às avessas? Por que esse parlamentarismo no Brasil vai ser chamado de às avessas? Como é que funciona o sistema parlamentar? Né? As pessoas elegem os seus candidatos, né, representando partidos, partido A, partido B, certo? Elegem deputados desses partidos, né? O partido com maior poder de voto, né, que vence as eleições, ele nomeia um primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro ele vai conduzir o país de acordo com a perspectiva política, econômica, social daquele partido que foi eleito. Então você vota numa ideia, certo? Se aquele partido que venceu vai ter um primeiro-ministro que vai seguir aquelas determinações partidárias. Caso ele não cumpra, ele pode ser destituído por aquele partido e outro seja colocado no lugar. Então, o povo escolhe os representantes e esses representantes nomeiam o primeiro-ministro, né? Ele é escolhido, certo? Quando as eleições acontecem, todo mundo tem uma ideia de quem será o primeiro-ministro do partido A ou quem será o primeiro-ministro do partido B, certo? Não é uma coisa feita às escuras. No Brasil, por que é às avessas? Porque quem vai escolher o primeiro-ministro vai ser o imperador, certo? Vai ser o imperador. Não vai ser o parlamento que vai escolher o primeiro-ministro, isso é o imperador. Ou seja, o primeiro-ministro ele continua sendo o homem de confiança para reafirmar as ideias deste imperador, certo? Logo, esse parlamentarismo no Brasil ele continua mantendo o caráter centralizador e oligárquico que não representa o interesse da maioria das pessoas no Brasil. Tá claro o que foi esse parlamentarismo no Brasil? Esse parlamentarismo às avessas? Sim? Beleza? Às avessas, quem vai escolher o primeiro-ministro é o imperador e não os representantes, certo, da sociedade. Até porque nós já vimos, né, o processo eleitoral no Brasil ele é segregacionista. Né? A maioria das pessoas não participam do processo por ele ser censitário, parte da população brasileira é escravo, o escravo não vota, entre outros. Então são poucos que votam, certo? Então essa percepção de como funciona o processo eleitoral nacional a gente já domina, a gente já sabe. Certo? Tá claro isso aqui, o parlamentarismo às avessas? Seguindo, então. Tá aí. Opa. Em 1848, atenta para essa data aqui, ó, certo? Os conservadores retornam ao poder. E em 1853 elabora-se um ministério de conciliação, restabelecendo uma trégua que vai perdurar até 1850. Opa! Então, em 1848, você tem aí uma trégua estabelecida, né, a partir de 1853, certo? Que vai perdurar por uns 5 anos aproximadamente. Mas o que vai levar à elaboração dessa trégua? A revolução aqui, praieira, em Pernambuco. Pernambuco, sempre o Nordeste quebrando tudo, vê? Aqui, ó, se levantando contra esse establishment, certo? O que será essa revolução praieira? Está aí, ó. Motivada pelas dificuldades econômicas e sociais, devido à enorme concentração fundiária, entende-se latifúndio, na mão de poucas pessoas detendo muitas terras, essas pessoas detêm o controle das pessoas que não têm terras. Certo? Quem não tem de onde tirar o seu sustento acaba sendo submetida a esses interesses desses poucos homens que detêm a propriedade, dessa oligarquia agrária, certo? O que a revolução vai reivindicar? Olha que beleza, revolução para ela. Ela vai reivindicar voto livre e universal. O que significa o voto livre e universal? Todo mundo pode participar do processo, né? Homens, mulheres. Liberdade de imprensa,
garantia de trabalho, nacionalização do comércio, que nesse momento o comércio é controlado pelos portugueses. Lembra das revoltas nativistas? Mascates, por exemplo? A treta que havia entre proprietários e comerciantes? O comércio em Pernambuco estava nas mãos dos portugueses, em sua maioria. Nós não vamos mandar os portugueses embora e tomar o comércio deles, eles não mantêm esse controle. A abolição da escravatura e a instalação de uma república. Isso é tudo muito novo dentro de uma proposta revolucionária no Brasil, certo? Isso é tudo muito novo. E é importante perceber a referência dessa revolução, certo? O que está acontecendo em 1848 na Europa, né, que vai ter reflexo aqui no Brasil? Sempre tem reflexo, né? Se a gente voltar um pouquinho, né, em 1815, Napoleão é derrotado, a gente viu que vai haver a elaboração, né, a organização do Congresso de Viena e a Santa Aliança, que tinham como objetivos devolver os tronos a seus legítimos donos, né, ou seja, recuperar o que era o antigo regime, e combater todo o movimento de caráter revolucionário. Contudo, entretanto, todavia, a burguesia ela vai tentar reafirmar os seus interesses, né, de difusão daquelas perspectivas da Revolução Francesa, de liberdade e igualdade, certo? De liberdade e igualdade. O que você vai ter aí, então? Uma série de revoluções que vão acontecer nos países europeus, revoluções de caráter burguês. Nós vimos aí a Revolução do Porto, em Portugal. Então, revoluções semelhantes estão acontecendo em vários países europeus, o que não significa que a aristocracia não esteja resistindo, certo? Entre 1846 e 1847, 48, você vai ter, no caso na França, que é a referência para esse fato histórico de 1848, uma série de crises climáticas onde a produção de alimento vai ser insuficiente. Soma-se a isso a redução do consumo, certo? O fechamento de algumas fábricas e indústrias, demissão de trabalhadores, certo? Isso vai levar com que esse operariado, esse campesinato, se unam contra essa organização política vigente. Essa tentativa, durante essa transição de absolutismo para governo burguês, certo? Então você vai ter as chamadas barricadas acontecendo na Europa. As pessoas vão às ruas, certo? E você vai ter o conflito entre o interesse do Estado, certo? E o interesse dessa massa operária e campesina, certo? Soma-se a isso, né, a essa revolta em relação às precárias condições de vida, certo? A elaboração de um livrinho que vai fazer barulho em 1848, o Manifesto Comunista do Karl Marx, certo? Ele é lançado em 1848, né? Esse panfleto que vai se tornar um livro, certo? O Manifesto Comunista, certo? E essa leitura socialista, revolucionária, ela vai ser abraçada por essa massa, certo? Ela vai ser abraçada por essa massa, certo? Você vai ter aí a chamada Primavera dos Povos, né? O primeiro exemplo, vamos dizer assim, né? Por alguns dias, Paris será governada por um grupo socialista, né? Isso é assunto para a história geral, nós não vamos aprofundar aqui agora. Mas a Primavera dos Povos, que vai acontecer em 1848 na Europa, né? Especificamente, né, de forma mais contundente na França, vai servir de inspiração, né, para essa revolução praieira. Destaque aí para líderes do movimento, observa o Pedro Ivo, um capitão, e Abreu Lima, um general intelectual e socialista utópico. Ah, você está dizendo então que a Revolução Praieira teve um caráter socialista no Brasil? Não, nunca. Isso nunca aconteceu no Brasil. O fato de você ter alguém que representa o movimento se dizer socialista não significa dizer que o movimento é socialista. Está claro isso? Beleza? Sobre a pergunta, a trégua entre quem, Samuel? A trégua é entre liberais e conservadores. Conciliar, se você tem a substituição de gabinete, uma hora conservador persegue os liberais, uma hora os liberais perseguem os conservadores, quando você concilia, você faz o quê? Você junta os dois, não? Certo? E tenta estabelecer um governo de coalizão. Beleza? Uma vez sufocada a revolta praieira, você vai ter o período aí chamado da conciliação. Tá aqui, ó. Cadê a datinha? Beleza, tá aqui, ó. Tá aqui é o segundo momento. Certo? A partir desse momento,
consolidada a pacificação do país. Em 1845, a Farroupilha contornada, você sufocou a Revolução Praeira, o país está pacificado. Inicia-se, então, um momento que nós vamos chamar de conciliação, que é o apogeu econômico aí do segundo reinado, certo? O apogeu econômico. Tranquilo? Beleza? O que nós temos aqui, então? Vamos por partes. Economia e sociedade. Vamos caracterizar aí economia e sociedade. Politicamente, nós sabemos, segundo reinado, você tem o imperador, certo? Um governo centralizado, certo? E oligárquico. Oligárquico por quê? Porque ele toma medidas que favorecem um grupo específico da sociedade brasileira, né? Os proprietários de terra, né? Os produtores, né? Agroexportadores, escravocratas, liberais e conservadores. Economia e sociedade. Bom, a grande menina dos olhos, vamos dizer assim, desse segundo reinado vai ser o café. Né? O café ele vai retirar o Brasil de uma crise econômica. O café vai dar uma sustentação econômica do Brasil fundamental. Sempre lembrando que o café é um produto meio de exportação, certo? Mas ele é supérfluo. Não, eu não vivo sem café. Vive, certo? O café é supérfluo. Em que sentido? Numa crise econômica europeia, mundial, os países tendem a fazer o quê? Eliminar um supérfluo. Então, qualquer espirro que a Europa viesse a dar, a economia nacional ela poderia passar por problemas. Você deixaria de comprar o café nacional, né? Deixando de comprar o café brasileiro, você bota em xeque essa economia nacional. Beleza? Então, é importante atentar para esse aspecto. Então, o café vai ser o principal produto, certo? Exportado no Brasil. Ah, o único? Não. Vão haver novas culturas que se desenvolvem nesse período. Destaca-se aí o cacau e a borracha. O cacau ali, sul da Bahia, principalmente, né? Você vai ter uma produção interessante de cacau. E a borracha no norte. A borracha ela vai ser importante para abastecer esse mercado europeu industrial, né? A extração, né, das seringueiras vai produzir um desenvolvimento bem interessante, né, no norte do país, porque essa borracha ela é matéria-prima para a máquina. Né? Esqueci o nome, né? As roldanas, né? Você precisa da borracha ali para conter impacto, impedir atrito entre as peças de ferro, certo? Então a borracha vai ser importante para o desenvolvimento e ampliação dessa indústria. Ela é matéria-prima para a máquina, certo? Não vão pensar que eu estou fazendo borracha para desmanchar erros de português no caderno, beleza? Então, a borracha vai ter essa importância. A questão é que, com o passar do tempo, você vai desenvolver outras áreas produtoras, certo? Na África, por exemplo, e futuramente o desenvolvimento da borracha sintética, né? Que vai impactar de forma brutal essa produção de borracha no Brasil. Mas fato é, para nós, que o cacau e a borracha vão ter um desenvolvimento interessante nesse momento, como o algodão também. Vamos ver daqui a pouquinho. Certo? Além do café, do cacau, da borracha, do algodão, inicia-se o surto industrial no Brasil. Né? Nós vamos chamar mais à frente de um espasmo industrial no Brasil e vamos entender por quê. Certo? Enquanto a Europa vivia sua segunda revolução industrial, o Brasil vai iniciar aí está na sua primeira revolução industrial, vamos dizer assim. Por isso a gente chama de surto. Né? Apesar disso, a sociedade manteve a predominância de um pequeno grupo rico, poderoso e privilegiado. Certo? Essa estrutura está mantida. Apesar disso, se você fala em surgimento de indústria, que grupos sociais surgem? Nós temos que citar esses novos grupos sociais. Agora você tem indústria. Se tem indústria, quem trabalha na indústria? O operário, né? O trabalhador da fábrica, o operário. Que importância perceber isso? Que o interesse do camponês, ele é diferente do interesse do trabalhador urbano, do cara que faz alguma atividade na cidade, que é diferente do interesse do operário, do cara que está na fábrica. Todo mundo é trabalhador, todo mundo é indivíduo simples, todo mundo tem mais ou menos os mesmos problemas, vamos dizer assim. Né? Que tipo de problema? Não tenho nada, não sei minha força de trabalho. Certo? Mas os objetivos são distintos. Certo? O campo está pensando em reforma agrária.
O operário da fábrica, ele não está pensando em reforma agrária, certo? É capaz de você pegar o operário da fábrica e enxergar esse operário da fábrica se opondo à proposta de reforma agrária campesina. Não são poucos os exemplos em que o Estado consegue convencer a cidade a enfrentar o campo. Então a gente tem que conseguir perceber isso, certo? Os interesses são distintos, certo? Então com a fábrica surge aí o operariado. Vai surgir a burguesia, né? Você tem essa burguesia industrial. E o interesse da burguesia industrial, ela é diferente, vamos chamar dessa burguesia agrária, certo? São interesses diferentes, certo? A questão é que essas burguesias se unem para defender os seus interesses em comum, que é a manutenção de seus privilégios, o que o trabalhador ainda não aprendeu a fazer. Consequentemente, você tem a ampliação dessa urbanização, né? As cidades começam a ganhar mais corpo, né? Todas as referências de progresso começam a chegar nas cidades, certo? Assim como os problemas do crescimento demográfico. Então a gente começa a passar, e isso é importante enxergar isso aqui, por um processo gradativo de adequação ao capitalismo, certo? Então a gente está vivendo esse processo de adequação. Pressão da Inglaterra sobre o Brasil. Qual é a pressão? O fim da escravidão. A abolição da escravatura é uma adequação ao capitalismo. Nem todo abolicionista está levantando bandeirinha, né? O cara lá de cartola balançando a bandeirinha. Ah, eu sou a favor do fim da escravidão. Não significa que ali ele está imbuído de um sentimento humanista. Pode ser pura e simplesmente um interesse econômico, certo? Que para ele vai ser mais interessante, certo? Então nem todo mundo que vai aparecer aí como defensor do abolicionismo está imbuído de um sentimento humanista, né? Ou faz isso por entender que aquele indivíduo, certo, tem o direito de conquistar a sua liberdade. Não deveria nem ter sido escravizado, né? Mas é importante perceber isso. Surgem novas dinâmicas de exclusão, certo? Apesar do caráter elitista e conservador da nossa política, certo? Né? Surgem esses novos grupos e novas formas de exclusão social, certo? Fruto do trabalho da fábrica, fruto do trabalho nas cidades, certo? Então existem novas formas de excluir o indivíduo do processo, né? Ou de submetê-lo ao processo. Discute isso mais à frente, mais profundo. Tá claro? Beleza? Podemos seguir? Bom, então essa adequação ao capitalismo tem que estar dominado para a gente. A gente tem que manter isso, esse entendimento, pelo período que a gente está vivendo, certo? E estudando. O café, certo? Bom, especificamente, discutiu alguns assuntos, né? De outras culturas. A gente falou do açúcar, do algodão, qual as circunstâncias do desenvolvimento dessas culturas. O açúcar sofre concorrência das Antilhas, isso para nós é tranquilo, a gente já sabe disso aqui, e do açúcar de beterraba desenvolvido na Europa. Contudo, apesar da queda de preço, né, você tem aí concorrência desses produtos, o açúcar brasileiro vai sofrer com essa concorrência, certo? Ou a queda de preço devido à oferta desses produtos na Europa, né? O açúcar não vai sofrer tanto com esses problemas pelo uso da mão de obra escrava, os trabalhos subassalariados ou trabalho familiar, ou o indivíduo que não é escravo, mas trabalha, certo? E recebe um salário pequeno, que gera um sobretrabalho. O que é sobretrabalho? O que é sobretrabalho? O sobretrabalho produzido por esse subassalariado, né? É você, por exemplo, você ganha X para apresentar uma produção Y, certo? Só que ao fim você percebe que você trabalhou bem mais do que deveria para produzir aquele Y. Você não parou de trabalhar, entrou no trabalho às 8 às 18. Você não parou de trabalhar ali às 18 horas, por exemplo. Você leva o trabalho para casa. Você faz uma hora extra, certo? Você está em casa, mas está preocupado e pensando em como você vai resolver aquele problema. Ou seja, você não para de trabalhar, apesar da sua carga horária ter terminado, certo? Você vai produzir mais
e vai continuar recebendo a mesma coisa. Está clara aí essa ideia de sobretrabalho? Vê? Então a ideia de sobretrabalho é você produzir além daquilo para qual você recebeu, certo? Então essas características da produção açucareira vai compensar essas perdas oriundas dessa concorrência e do baixo preço do açúcar no mercado europeu, certo? Além do uso da mão de obra escrava, você não está pagando nada, né? Você não está gastando um tostão. Então isso compensa. Por isso que o açúcar ele se mantém, apesar de todo o processo histórico, a gente está vendo açúcar aí, né, desde o processo de descolonização do Brasil, o açúcar vai ter seus altos e baixos, mas ele se mantém como um dos principais produtos, né, da balança comercial brasileira, certo? Tranquilo aí? Sempre lembrando a regionalização, né? O Nordeste aqui, principal ponto de produção desse açúcar. O algodão vai oferecer algumas vantagens, principalmente no final, no começo da segunda metade do século XIX, né? A Guerra de Secessão nos Estados Unidos, por exemplo, os Estados Unidos era o principal produtor de algodão. Com a Guerra de Secessão, ou seja, a guerra entre o norte e o sul dos Estados Unidos, né, essa produção cessa e o algodão brasileiro ganha espaço no mercado europeu, certo? Em substituição a esse produto, né, a esse algodão norte-americano. Com o fim da guerra, retomada a produção do algodão nos Estados Unidos, o Brasil volta a um segundo plano desse mercado. Mas por um período pequeno, certo? O algodão vai oferecer aí vantagens, certo? Para a economia nacional. Há outros produtos como o couro, drogas do sertão, etc, etc, etc. Não cabe aqui, a gente vai falando de todos eles de forma específica, certo? A partir de 1820 o café ganha importância, certo? E aí é tentar para a geografia, né? Para os espaços em que ele vai ocupar. Vale do Paraíba, o Vale do Paraíba não está na Paraíba, por favor, hein? Tá? Vale do Paraíba é a região que fica entre Rio e São Paulo. Avança sobre São Paulo, principalmente o oeste paulista, noroeste e oeste paulista. O que São Paulo tem para oferecer? O porto, né? Saída desse produto para a Europa é mais próximo a um porto, fica mais barato, né? O transporte, o deslocamento, certo? Além de solo fértil e chuvas regulares, certo? Nesse oeste paulista ele vai encontrar a chamada terra roxa, né? Vulgarmente chamada por nós de terra roxa, certo? Que na tradução é terra vermelha. Né? Ela é propícia para a produção do café. São Paulo se torna aí o principal produtor desse produto desejado pelo mercado externo, certo? Na sequência, com a proibição do tráfico de escravos em 1850, Lei Eusébio de Queiroz, nós vamos ver isso quando a gente discutir, atenta para as datas, nós falamos lá em cima da tarifa Alves Branco em 1844, certo? Quando a gente falar das questões externas, né, a relação entre Brasil e Inglaterra vai ficar estabelecida, né, onde todo mundo vai criar uma lei ou outra tentando afetar os interesses desses países, né? O Brasil, em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, ele proíbe o tráfico de escravos no Brasil. Está proibido o tráfico de escravos no Brasil. Ou seja, você não recebe mais escravos de fora. É claro que não vai parar de vir, né? Você vai ter aí o contrabando. A gente até falou do Porto de Galinhas, a gente contou em sala de aula ainda, né, o porquê da ideia do Porto de Galinhas, né? Você botava galinhas no porto, os escravos estavam escondidos embaixo, certo? E alguém avisava que as galinhas estavam chegando e na realidade eram escravos contrabandeados. A gente já discutiu isso em sala de aula, né? Mas com a proibição do tráfico, o dinheiro que poderia ser utilizado na compra desses escravos, certo? Ele vai gerar um excedente de capital. Você tem o dinheiro para comprar escravo, não consegue comprar escravo, o que você vai fazer com esse dinheiro? Certo? Esse dinheiro vai ser investido em outras atividades comerciais. Ou seja, vai favorecer esse surto industrial comercial que o Brasil está vivendo aí, nessa segunda metade do século XIX. Certo? Observa, está escrito aqui no slide para vocês. Os primeiros cafeicultores eram oriundos de camadas diferentes das privilegiadas. O que eu estou dizendo aí? Que os primeiros produtores de café necessariamente não eram aqueles grandes proprietários de terra que produziam açúcar, por exemplo. Certo? Eles são no Nordeste, essa elite açucareira, ela está no Nordeste. Certo?
você tem uma elite econômica oriunda da mineração, e agora você começa a construir um outro tipo de elite ligada ao café. Certo? É claro que alguns, uns e outros, vão se aproveitar e vão entender as circunstâncias do momento. Mas você começa a surgir, começa a construir um novo grupo de pessoas favorecidas e beneficiadas com o café. Certo? Então, os primeiros cafeicultores eram oriundos de camadas diferentes das privilegiadas. Eram comerciantes que vão investir na produção de café, pequenos proprietários que começam a ter lucro, logo começam a expandir a sua área produtiva, e membros da burocracia estatal, especialmente militares, que, beneficiados por privilégios, eu não estou falando do soldadinho raso, por favor, certo? Não estou falando do soldadinho raso. Eu estou falando da burocracia estatal, a alta burocracia estatal, certo? Notando-se uma mobilidade social. O cara era um pequeno proprietário, agora vai se tornar um grande proprietário, fruto da produção cafeicultora, certo? Então ele mudou de patamar, beleza? Tranquilo aí? É importante perceber a origem desses proprietários de café. É importante atentar para isso aqui. Trunks, diferente da elite açucareira, os barões do café, ó, até título bonito eles recebem agora, né? Se fixam nos arredores da cidade, em mansões. Quando você vai no grande latifúndio açucareiro, a casa está dentro, o engenho, né, compõe a produção de café, né, a senzala e a casa do proprietário da terra. Está tudo junto. O proprietário do café, ele começa, o produtor de café, ele se desloca para a cidade. A produção dele está no interior, mas ele mora na cidade, certo? Nos casarões, né, que estarão na cidade. Uma visita a São Paulo, você percorre algumas ruas e você visualiza essas mansões, esses casarões de época, que são muito bonitos, por sinal, certo? Se esse barão, se esse homem rico, se esse homem de poder, ele está na cidade, a cidade vai se desenvolver para atender às necessidades desse indivíduo, certo? Então você vai ter um desenvolvimento urbano, transporte, a estrada de ferro, os portos, a comunicação. O século XIX vai desenvolver o telégrafo e o telefone, certo? Você vai diversificar essa economia, certo? Com atividades econômicas que favoreçam aos interesses desses indivíduos. E muitos desses indivíduos, proprietários, produtores de café, serão os investidores desses desenvolvimentos técnicos e comerciais. Certo? São eles que vão investir em indústria, são eles que vão investir em banco. Então, o que você consegue perceber aí? Que o proprietário de café, né, o produtor de café, ele vai ser o responsável pela dinamização e diversificação da economia em alguns centros econômicos do país. Beleza? Senhoritas e senhoritos, por hoje a gente fecha, só um instante.